Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o tio Igor, professor de Geografia. Hoje vamos trabalhar aí conteúdo de segundo ano do ensino médio. A agricultura nos países centrais e periféricos e a questão do protecionismo. Ok? Então vamos lá. Pessoal, tipos de agricultura. Vocês já sabem, né? Existe a agricultura intensiva e extensiva. A intensiva utiliza recurso financeiro, grandes investimentos, maquinários, insumos agrícolas, agrotóxicos, fertilizantes, defensivos. Você utiliza sistemas de irrigação, você utiliza técnicas de correção do solo, enfim, todas as técnicas possíveis para aumentar a produtividade. Já a agricultura extensiva, ela é assim, ela não tem capital empregado, né, investimento empregado, ou quando tem é irrisório comparado ao tipo de agricultura intensiva. As técnicas são arcaicas e rudimentares, ou seja, são antiquadas para o momento. Ela utiliza assim, mão de obra numerosa, máquinas praticamente inexistem, ok? Não utilizam sistemas de irrigação artificial, geralmente é um tipo de irrigação natural. Não utilizam insumos como fertilizantes, agrotóxicos e defensivos agrícolas, ou seja, a produtividade será imensamente menor. Tá? Ok? Tudo bem? E aí, tudo bem? Vamos lá, olha aí, pessoal, observe essa imagem, um tipo de agricultura extensiva. Então, métodos simples, métodos familiares de cultivo, ok? Pois bem, vamos ver o próximo slide. Nesse slide você já começa a observar o tipo, a diferença entre um tipo de modelo agrícola e outro. Nesse momento aí, ó, você observa máquinas colhendo, máquinas, a logística mais viável, né? Você tem um potencial de cultivar e plantar muito maior e com menos tempo. Essas técnicas, a mão de obra ela não é numerosa, Praticamente a mão de obra ali é de pessoas com conhecimento agrônomo, né? São agrônomos, especialistas na área, ou os próprios operadores de máquinas, mas mão de obra braçal ali fazendo o plantio e a colheita não existe. Observe aí, ó, pessoal, as máquinas enfileiradas ali fazendo, jogando ali, né? Jogando não, lançando ali o material ali, a matéria-prima ali para o interior ali dos caminhões ali. Esses caminhões vão levar lá para as indústrias vão processar esses gêneros alimentícios que depois vai mandar para o setor terciário que vai ser comercializado. A agricultura extensiva, geralmente praticada por famílias, né? É a agricultura de subsistência para manter a existência mesmo. Mas boa parte dos alimentos que nós temos aqui no Brasil é proveniente da agricultura de subsistência, porque as grandes propriedades, né, os latifúndios, que produzem um gênero alimentício, né, as grandes monoculturas, elas estão voltadas para o mercado externo, tá? Mesmo o consumo no Brasil sendo muito grande, né, muito grande, mas então a gente tem um grande mercado consumidor, mas a maioria da produção feita aqui no Brasil em grandes propriedades estão voltadas ao mercado externo, ok? A agricultura nos países centrais. Então, a produção agrícola nos países desenvolvidos é bastante variada e o aproveitamento dos solos acontece de maneira bastante positiva, uma vez que eles têm grande capital para investimentos. Pessoal, como já foi dito, né? Fatores positivos da agricultura europeia. Então, na Europa, caracteriza-se pelo pequeno tamanho, né? Pelo pequeno tamanho médio das propriedades, menor do que na maior parte dos outros continentes. O que é isso, professor? Ó, basicamente, ó, preste atenção. O país rico, né, um país desenvolvido, eles têm planejamento de distribuição das terras. Então, tipo, nenhuma família vai
vai ter uma terra acima de 66 hectares, mais ou menos, de tamanho. Então, há uma grande distribuição, né? Então, as terras não ficam concentradas na mão de poucos. Automaticamente, a produtividade vai ser muito maior, né? Então, a maior parte da produção pertence à União Europeia nos países centrais, tá? Como assim, professor? Então, tipo, esse superbloco, a União Europeia, existe uma política interna, né, ao qual os países que pertencem a esse bloco, eles dividem a produção, eles dividem, e também eles se organizam. Por exemplo, como o país vai produzir em determinada época, o que o outro vai começar a produzir, vai deixar de produzir, enfim. Então, existe uma política interna dentro do bloco a fim de dinamizar a economia, a fim de que haja uma maior integração, uma maior troca comercial, mas associado a uma maior produtividade entre os países que pertencem ao bloco. Revolução Industrial, então, a Revolução Industrial ocorreu em 1750, então veja bem, mais de quase 200 anos aí, tá? Então, mais de 200 anos. Então, vejam bem, houve tempo mais do que suficiente, para que as grandes cidades se organizassem para receber essa leva, essa migração campo-cidade, tá? Então, lentamente foi ocorrendo o êxodo rural. E aí, nunca deixou de ter mão de obra braçal nos campos. Por quê? Porque houve essa migração campo-cidade de uma forma que houvesse planejamento tanto dentro do campo quanto na cidade para atender essa demanda aí de migração. Predomínio das pequenas propriedades. Então, na União Europeia, nos países centrais, os países desenvolvidos em geral, não ocorre concentração de propriedades. Por exemplo, poucos proprietários têm grandes terras. Não, há uma distribuição mais democrática das terras. Por exemplo, na União Europeia, os países desenvolvidos, principalmente, cada proprietário tem no máximo 64 hectares de terra, muito diferente daqui no Brasil. Aqui no Brasil são mais de 1.000 hectares na mão de um único proprietário. Então, não ocorre grandes concentrações de terra nos países centrais. Alta mecanização. Então, a agricultura ela é altamente mecanizada, tá? E as pessoas ali que fazem um serviço, né, não são braçal, geralmente são agrônomos, são quem opera as máquinas, enfim. Redução do uso de mão de obra, né, já foi falado nesse último tópico. Exploração direta da terra, ou seja, a exploração ela é feita direta pelo proprietário. Então não existe empresas terceirizadas que fazem a exploração da terra. Então ela é explorada diretamente pelo proprietário. Então a parcela do lucro vai ficar diretamente na mão do proprietário, que vai poder investir nas suas terras, tá, de forma justa e igualitária, né, com os outros proprietários de terras em volta. Então sempre ele vai estar inserido no mercado ali e não vai ter prejuízo com empresas terceirizadas, enfim. Tudo que houver de produção ali estará voltado diretamente ao proprietário da terra e não a empresas terceirizadas. Pequena parcela do PIB. Então, geralmente, a agricultura nos países centrais, ela responde por uma pequena taxa do PIB em seus países. Os países industrializados, desenvolvidos, geralmente têm o PIB, a maior parcela do PIB está voltada ali ao setor secundário, ao setor terciário da economia. Principalmente o setor terciário da economia, que é o setor de serviços, que é o setor do comércio em geral.
Agricultura nos Estados Unidos. Então vejam bem lá como é que funciona nos Estados Unidos. Responde por apenas 5% do PIB. Então o setor primário lá, essa agricultura aí é 5% do PIB apenas. Como já foi dito ali nos países centrais, os países da Europa, também é mais ou menos parecido. A agricultura ela é moderna e produtiva, é altamente moderna e altamente produtiva. Então, tem sistemas de irrigação, eles utilizam muito agrotóxicos, eles utilizam os insumos básicos para um bom sistema agrícola. Então você vai ter ali defensivos agrícolas, você vai ter a disponibilidade de produtos transgênicos, sementes transgênicas, então sementes pré-selecionadas, modificadas geneticamente, tudo isso para você aumentar a produtividade, tá? Áreas específicas de produção, que no caso seriam os belts, né? Então, cada região nos Estados Unidos, cada espaço ali, metro quadrado no seu território em geral, ela é específica para um tipo de agricultura, para um tipo de cultura. Então é bem distribuída as terras para determinados fins agrícolas nos Estados Unidos. Então há um planejamento, né? Muito mecanizado. Então praticamente por ser intensiva, né? Pequenas parcelas de agricultura extensiva que são próximas ali dos planaltos, das regiões mais altas ali, que exigem, né, onde as máquinas não conseguem operar, né, são regiões íngremes, de aclives e declives, mas em sua maioria é uma agricultura intensiva altamente mecanizada. Baixa mão de obra. Geralmente a mão de obra que exige nesse tipo de agricultura é uma mão de obra qualificada, né? São profissionais, engenheiros, técnicos e, enfim, agrônomos em geral. Então veja aí nesse slide a diferença aí da agricultura intensiva para a agricultura extensiva. Nesse caso nós estamos vendo somente a agricultura intensiva. Observe ali, você vai ter estufas, você vai ter o uso de sistema de irrigação, máquinas, aviões para fazer fotos, né, fotos aéreas. Então você consegue utilizar também esses recursos. A agricultura nos países subdesenvolvidos. A maior parte dos países subdesenvolvidos tem como base econômica as atividades agropecuárias, já que são poucos industrializados e o setor terciário é pouco desenvolvido. Então, pessoal, os países pobres então estão diretamente inseridos no setor primário de suas economias. Como assim, professor? Então, eles, por ter um setor secundário fraco, um setor terciário fraco, a maior parcela da população está inserida ali, né, a população economicamente ativa, está inserida no setor primário. Só que o setor primário, o produto final, que é a matéria-prima final, ela tem menos valor do que um produto final oriundo do setor secundário. E também você não vai ter, ou seja, deixa eu pegar um exemplo, um apagador. Por exemplo, eu não tenho nenhum apagador aqui comigo, mas o que vale mais no mercado? Um apagador já industrializado, tá? Bonitinho ali, a madeirinha ali já todo recortado, ou um pedaço de madeira? É logicamente que o apagador, por ter um valor agregado maior, né, por já ter sido processado, industrializado, vai ter um valor maior. A mesma coisa acontece na agricultura. Então você vai pegar ali uma laranja. O que vale mais? Uma laranja ou uma caixinha de suco? Uma caixinha de suco de laranja? Obviamente a caixinha de suco de laranja vale mais do que a fruta, a laranja, propriamente dito. Então, é por isso que os países subdesenvolvidos são relativamente pobres em relação aos países desenvolvidos, porque os países desenvolvidos então produzem produtos com valor agregado muito maior, né? Vendem produtos com valor agregado muito maior do que os países subdesenvolvidos, tá? Os países subdesenvolvidos ainda utilizam
Então comercializam a matéria primária, enquanto que os países desenvolvidos já comercializam produtos secundários e produtos terciários que têm um valor agregado muito maior, ok? Então as características da agricultura nos países subdesenvolvidos: pouco incentivo fiscal, subsídios e apoio governamental. Então muito concentrado, né? Então além de você ter pouco incentivo do governo, você tem uma expressiva concentração de terras na mão de poucos. Então, em muitos casos, o setor primário concentra, olha aí, 25% da população economicamente ativa, 25% da população nas agriculturas, tá? É muita mão de obra, tá? Utilizado em um setor ao qual não vai trazer retorno financeiro, ou se trouxer retorno financeiro, não vai ser tão intenso quanto traria no setor secundário e terciário da economia. As práticas monocultoras levam ao esgotamento dos solos. Então, você utilizar ali intensamente aquele solo para plantar um gênero alimentício apenas, e o tempo todo, vai ali, extrai, tira, planta, extrai, tira, planta. Então, com o tempo, as propriedades, né, as propriedades que fertilizam o solo, os nutrientes do solo, vão se esgotando. Nas fazendas ocorre o predomínio de trabalhadores desqualificados e utiliza técnicas rudimentares. Então, geralmente, isso na maior parte, aqui no Brasil, por exemplo, muitas pessoas não sabem nem ler e escrever, não tem qualificação nenhuma para estar ali, tá? Ou seja, para estar ali até só conseguem mesmo um emprego nessa área, nesse setor, que é o setor terciário, que não exige conhecimento técnico aprofundado, tá? Apenas saber plantar, saber colher, fazer a colheita, enfim. Então você vai ter um predomínio muito grande de trabalhadores desqualificados no setor terciário em países subdesenvolvidos. Protecionismo é uma prática utilizada aí. Em teoria, ela prega um conjunto de medidas a serem tomadas no sentido de favorecer as atividades econômicas internas. Bom, eu não vou ler tudo. O que seria o protecionismo? É você dar prioridade ao mercado interno do seu país. Você dar prioridade aos produtos, né, que são produzidos dentro ali do seu país. Como assim, professor? Então você insere taxas alfandegárias, taxas sanitárias para os produtos que vêm do exterior. Então você encarece a entrada desses produtos, a fim de que os produtos que são produzidos no seu país, as mercadorias que são produzidas no seu país, tenham maior importância do que os produtos que entram, dos produtos concorrentes, tá? Os produtos estrangeiros. Ok? Já vou explicar quais são. Então vejam bem, essa foto aí é uma alfândega. Então o produto chega ali dos navios e entra nesse estabelecimento aí. Então é nesse estabelecimento aí que é feita a fiscalização, enfim. E as taxas sanitárias, taxas alfandegárias, é tudo nas alfândegas. É aí que é feita então todo esse processo aí. Então, quais são as taxas ali, as maneiras, desculpa, de se praticar o posicionismo? Então, você pode aplicar ali pesados impostos sobre os produtos importados, encarecer de alguma maneira, cobrar taxas alfandegárias, a fim de que o produto importado ali, o produto da Nike, da Adidas, o PlayStation, enfim, ele entre com um valor acrescido, ok? Você pode promover barreiras fitossanitárias, que seriam exigências sanitárias. Então é uma forma de você mascarar o protecionismo. Tá? Você está querendo aumentar o preço do produto estrangeiro e aí utiliza-se dessas mil maneiras ali de fazer com que o produto encareça, né? Então você coloca ali barreiras fitossanitárias, é como se fosse um tipo de taxas, multas, enfim.
Oferece subsídios aos produtos locais para possibilitar a diminuição dos preços e aumentar a competitividade no mercado. Então, em vez de você encarecer o produto que provém do exterior, você pode diminuir os preços dos seus produtos aqui. Mas de que forma, professor? Então, o governo ele oferece dinheiro, oferece grana ali para que compra boa parte da produção também, a fim de diminuir os preços dos produtos locais e aumentar a competitividade no mercado. Então, existem essas 3 maneiras de você praticar o protecionismo. Muito obrigado, essa foi mais uma videoaula do tio Igor. Vou estar aplicando para vocês as atividades voltadas a essa videoaula aí, muito em breve, no portal Unimestre, lá do Colégio Novo Éden, na plataforma Produção Acadêmica, ok? Muito obrigado, tudo de bom para vocês, um abraço e é isso aí, tchau, tchau.